Boa noite de novo. Graça e paz sobre a tua vida, amém? Eu já te cumprimentei, não vou cumprimentar de novo, né? Não tem problema nenhum não, né? Mas eu quero trazer a palavra para você nessa noite. Eu quero falar com você sobre... Pode jogar. Eu quero falar com você algo muito gostoso nessa noite. Eu sei que você vai sair daqui voando hoje, flutuando na glória do Senhor, porque eu tenho certeza que esse tema vai entrar dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua mente. Você vai sair daqui flutuando no Senhor, amém? Quero falar com você nessa noite sobre esperança, sobre glória, sobre paz, sobre alegria, sobre uma vida que vai vir sobre nós, uma vida que vai vir sobre nós e que vai nos trazer muita paz, muita alegria, muito gozo. Nós vamos nos alegrar muito ainda diante do Senhor, amém? Eu quero falar com os salvos nessa noite. Quantos são salvos aqui? Quem é salvo com certeza diga amém. O resto ninguém é salvo, não, gente. Quem é salvo com certeza diz amém. Então é todo salvo, né? Então essa palavra é para você, amém? Vira para o irmão que está ao teu lado e fala com ele assim: fique feliz. Não, fala com felicidade. Essa voz de tristeza, fala com ele: fica feliz. Você vai morar no céu. Amém? Então aplauda o Senhor forte. Olha, aplaudir. Aleluia. Abre por favor sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 1. Aleluia. Como eu disse para você, é uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Talvez você tenha que acertar alguns pontos ainda da sua vida que nós vamos tratar durante a mensagem. Mas a mensagem para você nesta noite é de vitória, amém? Então eu quero que você cresça. Nós vamos todo mundo junto, gente, para o céu. Não vai ficar ninguém para trás, amém? Apocalipse no capítulo 5, no verso 1. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Então vou ter misericórdia, gente. Apocalipse está lá no final da Bíblia. Acharam? Vamos ler, diz assim, 5:1. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Fala comigo assim: 7 selos. Amém? Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisto vi entre o trono, entre os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o livro. Logo que tomou o livro, e os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Glória a Deus. E para o nosso Deus se fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e o número dele era de miríades, de milhares de milhares e milhares de milhares, com que grande voz diziam: digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio dos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém? Gente, isso aqui é muito lindo. Eu quero que você coloque a mão no seu coração assim e fala comigo assim, com os seus olhos fechados, como se você pudesse ver o Senhor. Fala com ele assim: o meu Deus é lindo. Fala: o meu Jesus é lindo. Fala: o meu Jesus, ele é o Cordeiro e ele é o leão. Amém? Eu quero falar com você nessa noite sobre ele. Ele é o Cordeiro e ele é o leão. Amém? Nós vamos entender quem é o Cordeiro e quem é o leão. Por que ele é o Cordeiro e por que ele também é o leão. Eu quero explicar para você essa passagem que a gente leu. Isso é uma visão maravilhosa que
que João teve quando ele viu os céus. A Bíblia diz assim que ele foi arrebatado lá na ilha de Patmos, e ele subiu ao céu, ele viu, os olhos dele se abriram, ele viu toda a grandeza da glória de Deus. A Bíblia diz assim que ele viu algo lindo, ele viu um livro, em que este livro era um livro muito grande, e era um livro atado, era um livro selado com 7 selos, como a gente diz. São 7 selos que prendiam, era um livro trancado, ninguém podia abrir aquele livro. Aquele livro era o livro da vida, é o livro que o meu nome e o seu nome está escrito. É o livro que quando o anjo gritar lá no céu, lá, eis aí o Cordeiro de Deus, ele vai ler o seu nome, vai ver Lúcia, vai ter Mércia, vai ter Elisângela, vai ter José, vai ter Isa, vai ter Elisa, vai ter nome de todo mundo. Vai chamar, vai ter a Brenda, vai ter todo mundo. Vai falar o nome de cada pessoa, cada um dos santos de Deus que venceram o inferno, que venceram a terra, que venceram o diabo e estão subindo ao céu, são dignos de morar no céu. Vocês são dignos. O seu nome está escrito lá. Você vai morar no céu? Amém. Amém. Convicção. Ninguém vai morar no céu não, gente. Vai morar no céu? Amém. Então, amém. A Bíblia diz assim que quando ele viu o livro, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, muito angustiado, porque ninguém no céu e ninguém na terra era digno de olhar sequer para o livro, e ninguém era digno de abrir o livro, ninguém era digno. E a Bíblia diz que ele chorou muito, que João chorou, porque ninguém podia abrir aquele livro, ninguém podia ler o que estava escrito naquele livro, e falou que, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem pode ver? Quem pode ler esse livro? E a Bíblia diz assim, que um anjo clamou com grande voz, eis aí, o leão da tribo de Judá, ele sim, ele pode ler, abrir e desatar os 7 selos do livro. E a Bíblia diz assim que o Cordeiro vem, e ele vem, e toda a glória dele vem junto, que os anjos dizem santo, e toda aquela glória, toda aquela majestade. E a Bíblia diz assim, depois, né, do leão, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, que reviveu, ele é digno de abrir o livro. Olha que coisa interessante, como que Deus, como que o anjo que clamou a João, ele diz sobre o Cordeiro, ele diz sobre o leão. Ele diz sobre o leão da tribo de Judá que está reinando, e diz sobre o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. Eu quero tratar com você sobre esses dois hoje. Amém? Nós vamos entender esse Cordeiro, nós vamos entender este leão. Nós vamos entender por que esse Cordeiro foi morto, por que esse Cordeiro ainda é essa representatividade no céu desse Cordeiro morto que reviveu, e ele também é um leão. Amém? E a Bíblia diz assim, que quando nós entrarmos no céu, quando nós virmos a face do Senhor, que tudo vai ser em glória, nós vamos estar em um novo corpo de glória, nós veremos a face desse Cordeiro Santo, que foi morto, mas está vivo. Amém? Então vamos passar, vamos lá. Fala comigo assim, ele era, ele é, e ele será. Fala, são 3 tempos, são 3 dimensões que o Senhor é. Ele é esse Deus maravilhoso que ele era, é e será. Vamos lá comigo. Jesus Cristo é a imagem da perfeição de Deus, encarnado em um homem que era no Antigo Testamento, é no Novo Testamento e será eternamente. O Novo Testamento ainda está sendo contado, tá? Nós fazemos parte do Novo Testamento. O nosso Jesus, esse Cordeiro que eu quero falar com você hoje, ele é esse Deus santo que ele era, antes de tudo acontecer, de tudo ser formado, ele era. Ele continuou sendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ele será para sempre, 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 ele será eternamente. A Bíblia diz assim, que o Senhor, antes da criação do mundo, Jesus Cristo já era. Jesus, imagina, Jesus já foi aparecer só em Mateus, só no Novo Testamento, Jesus já era. Ele já estava na criação do mundo, Jesus participou da criação do mundo. Os homens, nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós somos feitos à imagem dele. Antes de tudo ser formado, Jesus Cristo já era, ele era já. Quando tudo foi criado, ele permaneceu sendo. E ainda quando as coisas virão, ele continuará sendo esse Cordeiro. Amém? Passa. A imagem do Cordeiro é sempre associada, lembra comigo, a paz, mansidão, sacrifício, entrega. Lembra disso? Sempre quando você vê falar de Cordeiro na Bíblia, por que o Senhor ele é visto como Cordeiro? Por que tem essa analogia de Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra porque sempre o Cordeiro é visto como um animalzinho muito bonitinho, que é um animalzinho branquinho, é um animal que não pode, né, no sacrifício, não pode ter defeito, não pode ter mácula, não pode ter nada de errado com ele tem que ser perfeito, ele tem que ser limpo, ele tem que ser branco. Era essa a imagem do próprio Senhor, a pureza de Jesus Cristo é essa, a própria
própria imagem desse cordeiro, que é limpo, que é santo, que não tem pecado, que não tem mácula, que é lindo, sabe, que talvez até dó de sacrificar, de matar, né? Talvez uma pessoa lá matar um cordeiro de 1 ano, tadinho, novinho, ia ser difícil talvez para a pessoa matar aquele cordeiro, era muito novo, era muito pequeno. Essa é a imagem da perfeição do Cristo, de Jesus, que é essa imagem de mansidão, de calma, de paz, de pureza de espírito. É essa a imagem do nosso Senhor, é essa a imagem do Cordeiro de Deus, é essa a imagem do Senhor, essa imagem de entrega, de sacrifício, essa imagem que Ele foi dado para que nós pudéssemos estar vivos e pudéssemos morar no céu. Amém? Então vamos continuar. Estamos entendendo então? Vamos acompanhando comigo. A imagem do leão já, que é o cordeiro, o leão, ela é associada ao quê? A autoridade, a poder, a glória, a majestade, domínio, força. Essa é a imagem do leão. E por que já igualam Jesus de novo a cordeiro e também a leão? Porque ele é também o leão da tribo de Judá, que é a nossa tribo, nós somos parte dessa tribo de Judá, amém? Nós somos esse Novo Testamento que está vindo, ele é o nosso leão, ele é o nosso guardião, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso pai, ele que nos guarda, não é? A Bíblia diz assim que a gente tem que aceitar Jesus como o quê? Como o único, suficiente Salvador. É só o leão que pode salvar, é só Jesus Cristo que pode salvar. Então essa é a imagem fixa do leão, que é também a imagem de Jesus. Está vendo? Como a imagem de Jesus é tanto como pureza, é tanto como calma, é tanto como entrega, como sacrifício, como sangue, como remissão, mas também é uma imagem de autoridade, de poder, de força, de glória, de reino, eternamente. Então o cordeiro o cordeiro sempre foi, o cordeiro veio e o cordeiro morreu, mas o cordeiro ressuscitou e se tornou o leão que está reinando, ele reinará para sempre, amém? Isso é muito forte, fica ligado que o Senhor vai falar com você. Vamos lá, o grande erro de muitos é isso aqui, é onde que o povo cai. O grande erro de muitos é achar que o cordeiro não é o leão, amém? Fala comigo assim, eu não posso errar. Não, você está errando, ela está falando muito fraco. Fala comigo, eu não posso errar. O cordeiro é o leão. E o leão é o cordeiro. Amém? Não erre nisso, não esqueça nunca disso. O erro de muitos é exatamente achar isso, que o cordeiro não é o leão. Por que, Mário, o povo acha que o cordeiro não é o leão? Porque o cordeiro é manso, lembra? O cordeiro é tranquilo, que o cordeiro é paz, que o cordeiro é amor, que o cordeiro é sacrifício, é entrega, é sangue, é remissão. Esquece que o cordeiro também, ele vem julgar. O cordeiro, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, e tem nos dado. Mas quando o cordeiro vier, ele vai vir em forma de leão, ele não vai vir mais como advogado, ele vai vir como juiz, ele vai vir julgar a sua causa. Ele vai vir julgar se você é apto ou não a subir, ou se você é apto ou não a descer. Aí vai vir julgar se você é apto ou não ao céu, ou se você é apto ou não ao inferno. Lembra que o pastor Hudson falou sexta-feira? Deus parece estar dando uma peneira no mundo. Deus está dando uma peneira na igreja. Deus não vai levar uma igreja suja. Deus não vai levar uma igreja má. Deus não vai levar uma noiva que esteja imundada pelo pecado, pelas coisas do mundo. Não é essa noiva que o Senhor vai buscar. Essa noiva que somos nós, entende isso, nós somos a noiva de Cristo. Essa é a noiva que Deus vai buscar, uma noiva santa, uma noiva remida, uma noiva lavada no sangue do Cordeiro. Que quando o leão vir encontrar essa noiva, ela vai ver a marca do cordeiro na noiva, aí sim é as bodas do cordeiro, amém? Então, essa noiva que somos nós, precisamos tomar alguns cuidados, precisamos entender primeiro que o cordeiro que nós amamos tanto, o cordeiro que foi morto, que foi entregue por nós, ele também é o leão, ele também vem julgar, ele também tem autoridade. A Bíblia diz assim que não é para você pecar, que não é para você errar contra Deus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então esse fogo que vem falar do leão. Então toma muito cuidado, não se esqueça nunca disso, que o Senhor ele é cordeiro, mas também é leão, amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos falar um pouco do cordeiro, rapidamente. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o homem cordeiro, amém? Fala comigo assim, homem cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que é o homem cordeiro. Vamos ler comigo? Eu vou fazer a analogia para você. Êxodo 12, 3. Vamos lá, lê comigo. Êxodo no capítulo 12. Olha que coisa forte, como as coisas se igualam no Antigo Testamento há muitos e muitos e muitos anos de Jesus vir, e como se iguala a quando Jesus veio. Êxodo no capítulo 12 e no versículo 3. Olha que coisa forte, hein? Êxodo está lá no início da Bíblia, vamos lá comigo. Achou? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um
Está todo mundo dormindo. Um quê? Um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for muito pequena, pegue para um cordeiro... pequena para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará-o à tardinha. Tomará o sangue, pô-lo-ão em ambos os umbrais da verga das portas, nas casas que os comerem. Amém? Está vendo aí o cordeiro? Ok? Vamos lá comigo então, Lucas 22, 19. Corre lá comigo no Novo Testamento. Lucas, no capítulo 22, no versículo 19. Aleluia. Achou? Lucas 22, 19. Diz assim, achou? Ok? Vamos lá. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, que é o novo pacto com o meu sangue, que é derramado por vós. Mas esse, que é a mão do que me trai... Já está comigo à mesa, não, mas é só até o 20 só. Então volta comigo no 19. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do novo pacto, em meu sangue que é derramado por vós. Amém? Olha como é forte a analogia do cordeiro lá do Antigo Testamento com o novo cordeiro, que é esse cordeiro homem que é Jesus Cristo. Jesus Cristo já era falado antigamente, já lá nos antigos tempos, lá de Êxodo. Eles estavam falando de Jesus, que era o homem cordeiro, que era para pegar o cordeiro, matar o cordeiro, como a gente viu aqui há uns 2 domingos, tirar o sangue do cordeiro e passar como marca o sangue do cordeiro nas portas, para que o anjo não matasse o primogênito. Depois disso, Jesus vem e ele é dado como esse cordeiro, que ele pega, ele fala, esse aqui, que é o pão, é o meu corpo que vai ser partido por vós daqui a pouquinho, e esse cálice é o meu sangue que vai ser derramado por vós daqui a pouco também, que é o sangue da nova aliança. Essa é a noiva de Cristo, que é marcada pelo sangue do Cordeiro, que é marcada pelo sangue da nova aliança. Então nós somos marcados, e isso é motivo de muita alegria. Nós somos marcados por este sangue de nova aliança. Sabe por que é alegre isso? Porque hoje você não precisa mais morrer por causa dos seus pecados. Todos os seus pecados são dignos de morte. Você teria que morrer por causa de cada um deles. Imagina os seus pecados aí, pensa em cada um dos seus pecados. Imagina você apanhando, você sofrendo e você morrendo por cada pecado que você comete. A gente já ia estar morto há muitos anos, sabe? Mas Jesus vem, porque Jesus ele vem trazer essa troca, porque a troca era o seguinte, era uma vida dada por outra vida. Você pecou, devia morrer, então pegava um animal, pegava um cordeiro e dava a vida daquele cordeiro pela sua vida. O Jesus fez isso, ele entregou toda a vida dele para que você pudesse estar vivo. Entendem a marca do cordeiro em nossa vida? Amém? Amém ou não amém? Amém. Passa. Então, cumprindo-se o Velho Testamento, uma vida foi dada por outra, ok? Temos hoje o sangue do Cordeiro que nos limpa e perdoa de todos os pecados que ainda cometemos. Este sangue, ele ainda está sobre nós. Como eu digo ainda, porque o Cordeiro, como eu disse para você, ele virá como leão. Há um tempo que o sangue não estará mais à nossa disposição. Há um tempo em que quando a trombeta tocar e que o Senhor levar a noiva de Cristo, levar a noiva embora, o sangue do Cordeiro não vai estar mais à disposição de todos. O sangue já foi passado, o Cordeiro passou. O sacrifício do Cordeiro só foi até aquela data. Quando Jesus vir e tomar a noiva dele, a noiva que foi marcada pelo sangue, que somos nós, essa noiva será tirada, essa noiva será arrebatada, levada para o céu. E todos aqueles que ficarem na terra, eles não terão mais a oportunidade do sangue. O sangue deles vai ter que julgar os seus próprios pecados. Então imagina o sangue de cada pessoa tendo que pagar por cada pecado. Vai ser muito sangue derramado. Então nós temos esse privilégio ainda. Então eu digo privilégio porque é privilégio sim. Nós temos esse privilégio de ainda a gente poder pecar, a gente ainda cair, a gente ainda desviar, a gente ainda tropeçar e cair no chão, levantar de novo e pedir perdão e clamar o sangue de Jesus. E o sangue dele vem, e o sangue do Cordeiro nos perdoa e nos limpa de todo pecado. Amém?
Então nós temos ainda, a noiva de Cristo ainda tem o sangue de Jesus para nos perdoar. Amém? Então ainda há tempo. Amém? Passa. O que vemos hoje? Vamos ler? Isaías 53, no versículo 2. Isso aqui dói demais. Dói muito, dói muito, dói muito. Isaías 53, no versículo 2 e 3. Deixa eu te mostrar porque dói. Eu quero que você sinta essa dor, porque dói. Isaías 53, no versículo 2. Ah, Jesus, isso aqui dói demais. Me lembra, nós estamos falando do Cordeiro ainda, amém? Nós estamos falando de quem? Não, está muito fraco. Estamos falando de quem? Do Cordeiro, amém? Do homem Cordeiro, nós estamos falando dele ainda. Isaías 53, 2. Olha como dói isso. Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como uma raiz que sai de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos nenhum caso. Amém? Isso aqui dói demais, sabe por quê? Porque isso aqui está cumprindo hoje. O que vemos hoje? Nós estamos vendo exatamente a figura de Isaías. O homem de dores, o homem sofrido, esse homem machucado, que não tinha beleza, que não tinha nada, vamos colocar assim, de bom, entre aspas, para te entregar, para te apresentar. Você não via nele formosura, beleza nenhuma, para que você possa desejá-lo. Nós estamos vendo exatamente isso. As pessoas estão com uma aversão do evangelho terrível. Não sei se você tem conversado com pessoas por aí. Tem pessoas que têm dito: Deus me livre de ser crente, Deus me livre de ir para a igreja, Deus me livre de ser como certas pessoas são, ou de ser crente por si só. Deus me livre de ser assim. Nós estamos vendo pessoas que estão no mundo, elas estão rejeitando Jesus como rejeitaram ele lá no Novo Testamento. Nós estamos vendo exatamente isso. Mas você quer saber o pior de tudo? Nós estamos vendo pessoas dentro da igreja que estão rejeitando o próprio Cristo, que estão rejeitando Jesus, estão dizendo não ao sacrifício dele, estão dizendo não ao sangue do Cordeiro, estão dizendo não ao que ele fez por nós. Pessoas dentro da igreja, a noiva de Cristo, ela está rejeitando o noivo. Como é que as pessoas fazem isso? Pedro diz assim: quando você comete um pecado sabendo que é pecado, e você faz mesmo assim, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz por você. Você está dizendo: eu não aceito o sacrifício deste homem, esse homem é um desprezado, esse homem é um feio, esse homem eu não gosto dele, eu escondo o meu rosto dele, porque o que ele fez por mim, para mim não presta o que ele fez para mim. Nós estamos vendo isso dentro da igreja, gente. Eu não sei se o seu coração dói tanto que o meu dói falar isso com você, mas eu quero que você esteriliza o seu coração nessa noite disso, que você arranca isso do seu coração nessa noite, que nessa noite talvez você seja uma noite de arrependimento para você, mas como eu disse, eu não quero causar arrependimento em você nessa noite, eu quero causar glória, eu quero causar vitória para você, porque Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma noiva santa, e você está no meio dessa noiva, você tem que subir para o céu. Você foi feito para o céu, irmão, amém? Vira para o irmão do outro lado, fala com ele: você foi criado para o céu. Não, você não creu no que você falou, fala com ele: você foi criado para o céu. Amém? E só quem vai ver o céu é a quem tem a marca do sangue do Cordeiro. Por isso a importância do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, que está vivo até hoje. Ele ainda tem as marcas do sacrifício dele, para mostrar e para provar para qualquer um que ele morreu, mas ele ressuscitou por mim e por você. Amém? Então o sacrifício dele não é brincadeira. Aplauda o Senhor forte. Com alegria, isso. Levanta a sua mão alto. Levanta a sua mão alto comigo e fala assim: obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício por mim. Fala: eu me lavo no teu sangue, eu me marco com o teu sangue, porque eu vou morar com o Senhor. Amém? Então, como eu disse, o céu foi criado para você. Não aceite coisa pior do que isso. Não aceite coisa diferente disso. Sabe, lute com você, batalha com você, lute, se policie o máximo que você puder. Eu não posso falar isso, eu não posso ouvir isso, eu não posso ver isso, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma marca do sangue em mim, eu tenho a marca do sangue de Jesus em mim. Jesus pagou preço por mim, eu não posso ver isso, eu não posso fazer isso, eu não posso ser assim, eu não posso deixar o sacrifício de Jesus na cruz ser em vão por mim. Eu não posso. Não deixa o diabo apagar da sua mente, da sua memória, o sacrifício de Jesus na cruz por você. Quando as pessoas começam a esquecer do sacrifício de Jesus, elas começam a voltar para o mundo, elas começam a colocar o seu pé no inferno, elas começam a ir para aqueles lugares em que o Senhor falou que haverá ranger de dentes, muitas dores.
Então toma cuidado, meu irmão, toma cuidado. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Eu quero muito chamar a tua atenção nessa noite para você focar o seu foco no céu, focar o seu pensamento no céu e ter o seu alvo. O meu alvo é o céu, e fora disso eu não tenho outro alvo. O meu alvo é o céu. Amém? Vemos a profecia de Isaías se cumprindo, tendo desprezado, ignorado o Cordeiro de Deus. Como eu disse, seu sangue, seu sacrifício. Faz isso não, irmão. Valorize o sacrifício de Jesus por você. Amém? Então vamos falar sobre eternidade. Essa eternidade é forte. Vamos lá em Apocalipse 19. Nós vamos ler a Bíblia hoje até hoje sair água. Apocalipse no capítulo 19, lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 19, 5. Esse aqui é muito forte, muito forte, muito forte. Quero que você, quando ler essa passagem, você se alegre de uma forma maravilhosa, porque essa passagem é para você. Nós vamos ver isso no céu, gente. Isso aqui é só uma premeditação, nós vamos ver isso no céu, Zé Fernandes. Nós vamos ver isso, nós vamos viver isso no céu. Apocalipse 19, 5 diz assim: e saiu do trono uma voz dizendo: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como os grandes. Também ouvi uma voz como de grande multidão, essa multidão somos nós, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Amém? Olha que coisa forte. Vamos aqui, eu vou ler e você vai repetir, porque nós vamos ensaiar para fazer isso no céu. Olha que diz o versículo, deixa eu ver, o 6. Vamos dizer assim, fala comigo: aleluia. Mas fala forte, fala aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós vamos falar isso no céu, meu irmão. É o cântico da noiva quando chegar no céu. A noiva vestida de linho fino, de linho branco, de linho puro, que são as obras justas que ela praticou na terra. Amém? Então vamos continuar. Essa eternidade vai falar com nós. O sangue do Cordeiro ainda está disponível, como eu disse, para a purificação da sua noiva. O sangue de Jesus foi derramado para a sua noiva. Ela não foi derramado para mais ninguém, foi derramado para a noiva do Senhor. Nós somos a noiva dele, amém? Passa. Mas esta noiva, aí que começa. Ela está se afastando do santíssimo lugar. Ela está se esquecendo que as profecias... Ela está se esquecendo que as profecias estão se cumprindo e está sujando o seu vestido. O que eu quero falar com você é essa questão. Ela está se afastando do santíssimo lugar. O santíssimo lugar é o lugar onde a noiva tem comunhão e tem intimidade com o Senhor. Nós temos 3 lugares, né? Dentro da casa de Deus, e aqui dentro, dentro de você, existem 3 lugares: o átrio, o santíssimo lugar e o santo dos santos. Só entra no santo dos santos quem tem intimidade. Só entra no santo dos santos quem pode ver o noivo face a face. Só entra no santo dos santos quem entende que vai morar no céu. Só entra no santo dos santos quem tem um compromisso e que é lavado pelo sangue de Jesus, e que já é marcado por esse sangue, e que tem certeza da vinda do Senhor, e que vai morar com Ele no céu. Só entra nesse santo lugar quem é desse tipo, quem é a noiva do Senhor. Amém? Só que o problema é que a noiva não está entrando no santo lugar, porque quem já entrou no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Quem já pisou lá dentro do santíssimo lugar não consegue viver em outro lugar, não consegue viver no átrio, não consegue viver no santo lugar, não consegue viver de gotas, ele tem que viver de rios, ele tem que viver de cachoeira, ele não consegue viver de poucas palavras do Senhor, ele tem que viver de dia após dia de intimidade com o Senhor todos os dias. Quem já pisou no santo dos santos não quer outra coisa a não ser o Pai, a não ser o Filho, a não ser o Espírito Santo. Quem já pisou no santo dos santos é apaixonado pelo Senhor. O problema é que a noiva não pisou no santo dos santos ainda, sabe? Ela está voltando. Ela está voltando do santo lugar e está indo para o átrio. E está saindo do átrio e está indo para outros lugares. Ela está sujando a sua roupa. Lembra o que a palavra diz? De que é vestida a noiva? A noiva é feita de linho puro. O que é o linho puro? Esse linho fino, esse linho puro são as boas e justas obras que nós praticamos na terra. As suas boas obras, elas vestem você de linho fino. Olha que coisa forte. As suas boas obras, o que você faz de bom, o que você faz para Deus, o que você faz para o seu irmão, o que você faz para a igreja, ela te veste de uma roupa de louvor. Ela te veste de uma roupa santa. Ela te veste de um vestido de casamento.
A noiva, ela está pisando fora da faixa. A noiva está indo para fora disso aí, ela está sujando o vestido dela. A noiva está sujando o vestido dela com más obras, com más companhias, com más conversações, com um monte de coisa errada. Gente, a gente precisa voltar, voltar a andar em direção ao santo lugar e pisar dentro dos santos e continuar lá dentro. A gente não pode se afastar, gente. Jesus está voltando. É hora da gente levantar, é hora da gente cantar e clamar para os quatro cantos, ouvir que a vinda do Senhor está chegando aí, que o leão está voltando e que a gente precisa fortalecer, a gente precisa firmar o nosso pé na rocha, senão a gente fica. Amém? Então eu quero chamar você nessa noite a ir para o santo lugar. Volte-se para o santo lugar. Volte-se à intimidade, volte-se à comunhão, volte-se a arrepender, volte-se a lavar o seu vestido. Talvez o seu vestido está sujo. Volta lá no sangue de Jesus. Ainda o sangue de Jesus é disponível para a sua purificação. Volta lá no sangue de Jesus e pede a Ele para lavar você de novo com sangue. E pede a Ele para te permanecer, para que você fique dentro do santo lugar e de lá você não saia. Amém? Vamos continuar. Cada um de nós fazemos parte dessa noiva. E cada um de nós somos responsáveis por manter a noiva preparada. Amém? Fala comigo assim, eu sou responsável. Não, fala forte, fala, eu sou responsável por manter a noiva preparada. Fala, eu sou a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Você é a noiva? Então você precisa permanecer preparada. A noiva, ela é preparada, você precisa permanecer todos os dias. Será que meu vestido está sujo? Será que meu vestido está limpo? Será que o meu perfume está legal? Será que se o Senhor me ver hoje, será que se Ele voltar hoje, Ele vai gostar do que Ele vai ver? A gente precisa estar preparado, a gente precisa estar preocupado com a volta do Senhor. Ele vem no estalar de dedos, a Bíblia diz que Ele vai vir como um ladrão. A gente precisa estar acordado, a gente precisa estar de pé, estar desperto. A gente está disperso, a gente está olhando para o mundo, está olhando para outras coisas. A gente precisa estar ligado no Senhor. Você é responsável, cada um de nós somos responsáveis por manter a noiva fixa, a noiva preparada, a noiva dentro do santo lugar. Você é responsável por isso. Você tem que manter sua roupa limpa, você tem que manter a sua roupa sempre lavada no sangue de Jesus. Amém? Vamos continuar. Jesus não vai buscar, como eu disse para vocês, uma noiva suja, despreparada, maldizente, mentirosa, amante do mundo. O inferno já está preparado para essa. Não é essa noiva que Jesus vai buscar. Essa noiva má aí, Jesus não vai buscar esse tipo de noiva, não. Essa noiva suja, Deus não vai buscar esse tipo de noiva. A noiva, Ele vem buscar uma noiva limpa, uma noiva santa, uma noiva restaurada. Amém? É essa noiva que o Senhor quer trazer sobre nós. Não pense, eu disse para você já, não pense que essa palavra é para você chorar, para você, meu Deus, Jesus está voltando. Não, não é essa a minha intenção. A minha intenção é você clamar nessa noite de novo, como todos os dias você pode clamar, o sangue do Cordeiro para vir purificar você de todo e qualquer pecado e fazer de você uma noiva limpa, fazer de você uma noiva santa, uma noiva preparada. É você que vai morar no céu. Amém? Então, amém? Então você não é esse tipo de noiva, não pode ser de forma nenhuma. Essa noiva suja, não pode ser. Você tem que ser essa noiva santa, essa noiva limpa, essa noiva cheia do Espírito Santo. Amém? É essa noiva que o Senhor vai buscar, ok? Vamos lá. O inferno não foi feito para você, meu irmão, acorda. Agora eu quero perguntar para você. Pensa agora na sua vida. Pensa agora em tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado. E não responda para mim, mas pensa. Com a sua vida andando desse jeito, olhando para o seu vestido aí de noiva, aonde você vai passar a eternidade? Me fala. A eternidade lá em cima ou vai ser lá embaixo? Aonde vai ser a sua eternidade? Lembra? Cada um de nós somos responsáveis pela noiva. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Cada um de nós somos responsáveis por manter o nosso pé firme na rocha e falar, eu vou para o céu. Cada um de nós, ninguém pode te obrigar a fazer nada disso. Você tem que se autorresponsabilizar por cada um dos seus atos. Então pensa nos seus atos hoje, porque ainda nós temos o sangue de Jesus. Pensa nos seus atos hoje e pensa, onde eu vou passar a minha eternidade? Amém? Eu já vi muita gente falando, acho que sem noção nenhuma de que fala, né? Eu não quero morar no céu, não, eu quero morar no inferno. Eu já vi muita gente, mas foi muita gente falando isso. Vocês não sabem o que é o inferno. Na verdade, fala, se você soubesse o que é o inferno, soubesse o que é a dor do inferno, soubesse o que é o diabo, o que é o diabo. O diabo nessa maravilha que a gente vê por aí hoje, não, tá? Essa maravilha que eu falo de droga, de prostituição, de adultério, isso aí
Tá muito bom ainda. Quando ele falar que ele é diabo mesmo, porque ele ainda está falando que ele é problema mental, ele ainda está falando que ele é dificuldade de relacionamento, ele ainda está falando que é problema familiar, ele está falando que é falta de conversa, ele ainda fala que é problema psicológico, ele ainda está falando que é um monte de coisa. Mas quando ele falar que eu sou o diabo, aí sim você vai ver quem é o diabo. Quando ele mostrar realmente que é o inferno, aí as pessoas que falaram que eu quero ir para o inferno, aí elas vão pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de pensar e querer falar que vai para o inferno de novo. Meu irmão, o inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para sua família, o inferno não foi feito para ninguém, mas o inferno é uma escolha. O céu é uma escolha e o inferno também. Então você escolhe para o inferno. Ninguém está te obrigando a ir para o inferno, ninguém te obriga a ir para o céu. Você bebe porque você quer, você fuma porque você quer, você ora porque você quer, você jejua porque você quer, você se santifica porque você quer. Ninguém te obriga a fazer nada. O céu e o inferno é uma escolha. Amém? Fala comigo assim: o céu e o inferno são uma escolha. Fala, eu preciso tomar minha escolha. Amém? Mas o que eu disse para você? O inferno não foi feito para você. Amém? Vira para o irmão do teu lado, dá um sorriso para ele. Fala com ele se o inferno não foi feito para você. Amém? Não, você ficou muito tão triste isso aí. Não, tão triste. Fala com ele, o inferno não foi feito para você. Amém? Então amém. Então tá muito... Gente do céu. Então eu tô falando de glória, gente. Eu tô falando de glória. Ninguém vai morar no inferno, gente. Tô falando pra você acordar só. Vamos lá. A gente já sabe de tudo isso, gente. A gente só tá lembrando, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo. A gente só tá lembrando. A gente só precisa manter fresco na memória isso. Agora vamos falar do leão. Vamos lá. A gente tá em Apocalipse já, né? 19. Vamos lá no 11 pra gente ler. Tá todo mundo em Apocalipse 19 já. Vamos lá no 9, pula do céu, pula um pouquinho aí dos versículos, já está lá no 19. Apocalipse 19 fala do leão. Ah, esse leão é forte, hein? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava montado, nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Qual que é o nome dele? Fala de novo. Amém. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Então vestido de um manto salpicado de sangue, o sangue do Cordeiro, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam no exército que estão no céu um cavalo branco vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ou se eu fosse você, eu já tinha aplaudido, eu já tinha pulado, eu já tinha adorado, eu já tinha exaltado. Ele é santo. Esse aí é o leão. A gente acabou de falar de quem? A gente acabou de falar do Cordeiro, certo? O Cordeiro é maravilhoso, o Cordeiro é paz, o Cordeiro é alegria, o Cordeiro é entrega, o Cordeiro é sangue. O sangue do Cordeiro que nos purifica. Mas esse que nós lemos agora é o leão. Aí o leão, com ele, o buraco já é mais embaixo. O leão já não é mais cordeirinho, bonitinho, branquinho, pequenininho, cheirosinho. Já não é esse o Cordeiro. O leão já é leão. Já é um leão formado, já é um leão grande, já é um leão forte. Já é um leão protetor que guarda, que livra, que julga. E é essa palavra que ele diz que ele virá com vara de ferro. Essa vara não é para você, tá? Quando ele vir com essa vara de ferro, a gente já vai estar do lado dele já. Já vamos estar de braço dado com ele já, né? Imagina a noiva do Cordeiro, linda, maravilhosa, toda vestida de linho fino, nas bodas do Cordeiro, andando com o Cordeiro. E o Senhor julgando a terra, e o Senhor julgando o diabo, julgando aqueles que não quiseram, não escolheram morar no céu. Essa vai ser a vinda do leão, gente. A vinda do leão será forte, a vinda do leão será poderosa. Como disse aí, ele vem montado num cavalo branco. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como um latão reluzente. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, apta para discernir pensamento e intenções do coração. Divide o corpo, a alma e espírito até a divisão da medula. A sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! 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 Aleluia!
nós vamos dizer isso com muita euforia, sabe? Bendito é o Senhor, bendito é esse que vem no nome do Senhor. Louvai o Senhor todos vós, todos os servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como os grandes, pois já é chegada as bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia. É esse o leão que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá. Eis o leão da tribo de Judá, não é? Foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Isso aí, quando ele subiu ao céu, quando ele ascendeu aos céus, ele já estava se ascendendo como o próprio leão da tribo de Judá. Foi-lhe dado todo o poder da morte, todo o poder da vida, todo o poder que há nos céus e todo o poder que há na terra foi dado a ele. A Bíblia diz que ele foi ao inferno, levou cativo o cativeiro, tomou as chaves da mão do diabo. Ele é o Jesus, ele é esse Cristo. Tomou a chave do inferno, a chave da morte. Nem o diabo mais a chave da casa dele mais ele tem. Jesus tomou a chave do inferno, a chave da morte. O poder da morte e o poder do inferno está nas mãos do Senhor. Amém? É esse o leão da tribo de Judá. O Cordeiro veio para salvar e remir. O leão vem para julgar e trazer o reino de Deus. O leão vem trazer o reino de Deus. O reino de Deus é trazido por ele. Ele virá dos céus, né, como um trovão que a gente já ouviu falar. Nós estamos falando, ele vai vir do ocidente ao oriente como um raio. Todo olho verá a vinda do Senhor. Ele não pisará aqui na terra, mas nós subiremos com ele para o céu. Imagina que coisa linda, gente. Jesus Cristo voltando, o leão descendo, ele montado num cavalo branco, vestido de linho fino. Aleluia. E a gente levitando do ar. Imagina você saindo da sua casa assim, olhando aquelas pessoas diminuindo, e a gente encontrando, olhando para cima, encontrando com o Senhor. E você vendo talvez os seus avós, os seus parentes ressuscitando, acordando do sono dos justos, porque ele virá e ressuscitará aqueles que foram mortos em Cristo, e todos nós encontraremos com ele no ar. Aleluia, gente. Isso é lindo. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Passa. Aqueles que não aceitaram ou brincaram com o sacrifício do Cordeiro, aí sim eles prestarão contas com o leão. Como eu disse para você, aquele que rejeitou o sangue do Cordeiro, aquele que rejeitou o sacrifício do Cordeiro, aquele que fez pouco caso, aquele que não deu crédito à nossa pregação, aquele que falou mal, aquele que julgou, aquele que pisou no sangue de Jesus, ele vai ter que prestar conta com o próprio leão. O leão vai vir julgar ele. Esse aí que é o leão. Como eu disse, a gente conhece o Cordeiro bonitinho, né? A gente vai ter que conhecer o leão depois. As pessoas que por aí estão brincando com suas vidas, estão brincando com o sangue de Jesus, elas estão brincando com o Cordeiro. Quando elas virem para brincar com o leão e ver o tamanho da pata do leão, aí eles vão tomar noção do que eu fiz na minha vida. Aí o problema já vai ser tarde demais. Quando eles acordarem para ver o que eu fiz, ou o que eu não fiz, ou o que eu devia ter feito, vai ser tarde demais. O leão já veio julgar, o leão já julgou, e o leão já deu a sentença. Então, meu irmão, essa é a hora, esse é o tempo em que a igreja tem que levantar. Esse é o tempo que você tem que se levantar e se lavar de novo, e se lavar novamente no sangue de Jesus, e ter esse sangue dentro de você, marcado dentro de você, ser marcado por esse sangue, obedecer e honrar o sacrifício que foi feito naquela cruz, sabe? Honrar aquele sangue inocente que foi derramado por você, o sangue daquela nova aliança que foi dado por nós, foi feito por nós. Honrar esse sangue, para que quando o leão vir, nós podamos estar do lado dele e não na frente dele. Amém? Olha que coisa forte, a gente vai estar do lado. Quem está na frente vai estar pior, né? A gente vai estar do lado, não vai estar na frente. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 6, do capítulo 9 ao capítulo 13. Olha só quem que o leão vai vir julgar. Deixa eu mostrar para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. Presta atenção para você ver a lista que serão julgados pelo Cordeiro, pelo leão. Acharam? 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os assomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste algum de vós, mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém?
vê uma lista aí dos ladrões, dos maldizentes, dos pecadores, dos adultos, dos hipócritas, dos efeminados, de toda essa corda, de toda essa raça, é quem o leão vai vir julgar. E olha que forte que Paulo diz aqui: vocês eram assim. Olha para você ver o que ele fala aqui no versículo 10, no versículo 11: e tais vocês foste alguns de vós, mas foste vocês lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Você que era assim, você já foi lavado no sangue de Jesus. Essa sentença não é para você. Amém? Você já foi lavado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus já correu pelas suas veias, já te limpou de toda essa corte, de toda essa maldição. Você não é mais assim. O sangue de Jesus não vai vir para julgar você, não é? O sangue hoje nos justifica, o sangue hoje nos restaura, mas o sangue vai vir julgar. O leão vai vir julgar o sangue. Ele vai vir julgar esses aqui que estão falando, que não se prostraram e não se remiram no sangue do Cordeiro. Amém? Mas eu creio que, glória a Deus, mesmo que com muitas falhas, eu creio que nós mesmos com muitos pecados, eu creio que nós mesmos, às vezes caindo, às vezes tropicando pelo meio do caminho, às vezes caindo em algumas valas que a gente encontra por aí, eu sei que a gente ainda recorrendo ao sangue, eu sei que a gente ainda recorrendo ao sacrifício de Jesus, ainda há esperança para qualquer um, ainda há esperança para você, ainda há esperança para sua família, ainda há esperança para sua casa, ainda há esperança para qualquer um que quiser vir e participar e ser impactado e ser lavado no sangue do Cordeiro. Amém? Ele ainda está à disposição. Amém? Não se engane, não se engane. O Cordeiro é amor, mas o leão é fogo consumidor. Amém? Não se engane com o Cordeiro e não se deixe enganar pelo leão, tá? O leão não é gatinho não, o leão é leão. Ele vem julgar. Amém? Passa. Então nós já vimos duas coisas, né? Nós já vimos quem é o Cordeiro, nós já vimos quem é o leão, amém? Nós já vimos como vai ser a eternidade se a gente não tiver o sangue do Cordeiro, né? Agora vai a eternidade com o leão. A volta de Jesus é um fato, tá? A volta de Jesus é fato. Não é história de carocha, não é história para boi dormir, não é história para assustar ninguém. Isso é história de glória. Isso é história de vida vidoura para nós. Isso é história da nova Jerusalém descendo do céu, vindo nos encontrar. É fato, tá? Fato verídico, tá? Tá acontecendo, ok? Vamos lá. O leão está chegando para buscar a igreja. Acorda, é tempo de você rever a sua salvação. É tempo de voltar ao Santíssimo Lugar, como eu disse para você. É tempo de se arrepender e se entregar totalmente ao Cordeiro. Esse é o tempo, o leão está vindo aí, gente. Gente, o leão está vindo aí. Acorda enquanto é tempo. O Cordeiro já foi entregue, o Cordeiro já foi morto. E o Cordeiro já reviveu por meus e seus pecados. Nós já estamos carecas de saber disso. Falta a gente criar um pouquinho, sabe de quê? De vergonha na cara. É a gente tomar um pouco de atitude e falar: eu não posso mais fazer assim, eu não posso mais viver assim, eu não posso mais ser dessa maneira. Eu preciso recorrer ao sangue? Preciso. Mas e quantas vezes mais você precisa recorrer ao sangue pelo mesmo pecado? Quantas vezes mais a gente precisa recorrer ao sangue pela mesma coisa que nos faz cair? Chega, meu irmão. Acorda. Vamos lá, sabe, levanta, fala, toma atitude hoje, eu vou para o Santíssimo Lugar. O meu caminho hoje é para direto para o Santíssimo. Como eu disse, quem já pisou no Santo Lugar não quer saber de outro lugar não. Quem já pisou no Santíssimo Lugar não quer viver em outro lugar. Não há lugar melhor do que o Santíssimo Lugar. Não há lugar melhor para noivo de Cristo que no Santíssimo Lugar, aos pés do noivo, junto ao noivo. Como que uma noiva... Me fala a melhor forma de saber se uma pessoa gosta de você, ou uma pessoa gosta do que você está vestindo, ou se uma pessoa se interessa por você. Como é que é a melhor maneira de saber disso? Fica perto da pessoa, não é? Fica perto dela, anda com ela, conversa com ela, fica amigo dela. Dessa forma você vai saber, você vai entender toda a pessoa. Gente, a noiva está sendo uma noiva muito doida. Uma noiva que não conhece o próprio Jesus, não conhece o próprio Cristo. Acha que Jesus está voltando, mas daqui milhares de anos, e que esses milhares de anos nunca vão chegar, e que esses milhares de anos não vão passar de uma mentira, sabe? A noiva está vivendo desse jeito. Acorda. O pessoal está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Gente, Jesus está voltando. Gente, Jesus está aí, o leão está aí. O leão está vindo julgar. Como eu disse para você, é melhor você estar de braço dado com o leão do que estar de frente com o leão. Então acorda enquanto é tempo. Amém? O amém foi mais engasgado aí já, né? O tempo é chegado de nos encontrarmos face a face com o leão e prestarmos contas de tudo que fizemos. Amém? Como eu disse, é melhor a gente estar do lado dele. Vamos ler comigo? 1 Tessalonicenses, já estou terminando, 4:13. Como eu disse para você, a gente vai ler Bíblia hoje de cabo a rabo.
Nós vamos ler Bíblia hoje, até hoje sai lágrima. 1 Tessalonicenses 4, no capítulo 3, no versículo 13. Isso aqui é forte demais, gente. Depois nós vamos ler Apocalipse 19, 17 a 21. Vamos voltar lá no 19 de novo. Tem mais vitória pra gente lá ainda. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. Acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Não tem misericórdia. Achou? 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos lá, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa linda, gente. Como eu disse para você, Jesus está vindo, certo? Mesmo se a gente morrer, se a gente ficar por aí, se a gente estiver vivo, a gente estiver morto, a gente é lucro. Morrer em Deus é lucro. Paulo fala isso 2, 3 vezes durante a caminhada dele. Ele fala: o meu morrer em Cristo para mim é lucro. Meu viver, eu vivo também, mas se eu morrer para mim é melhor. Vou encontrar com o Senhor. Olha que coisa forte, gente. Isso é certeza de salvação. Isso é certeza de Jesus morar dentro de você. Isso é certeza da noiva estar limpa. Isso é certeza de noiva preparada. Isso é certeza de noiva que vai morar no céu. É essa certeza da salvação, de poder bater no peito e falar: ora, vem, Senhor Jesus, depressa, porque não aguento esse mundo mais. Vem, Senhor, me arranca desse mundo tenebroso. Sabe, quando você puder dizer isso com toda a força da sua alma e com toda a alegria do seu coração, você está salvo, meu irmão. Amém? Gente, eu só estou falando pra gente salvo aqui hoje, né? Tá todo mundo uma cara de tristeza, uma cara de crente que vai ficar por aí. Tá todo mundo salvo, né? Então amém. Apocalipse 19, pra gente terminar. Aleluia. 19, 17, vamos lá. Gente, é forte demais a conta. Vamos lá. Apocalipse 19, eu já estou terminando com vocês. Nós vamos orar. E nós vamos dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Acharam? Apocalipse 19, 17. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo céu, pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia do Senhor, para comer a carne dos reis, a carne dos comandantes, a carne dos poderosos, a carne de cavalos e dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens, livres de escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e que fizera diante dele os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e o que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lado de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se afartaram das carnes dele. Gente, isso aqui é poderoso demais a conta. Viu? Esse aqui é o julgamento final de Cristo. Olha o que Jesus fala: venham todas as aves dos céus, ajuntem-se sobre o céu, ajuntem sobre a terra, porque todos aqueles que ficaram, todos aqueles que foram maldizentes, todos aqueles que foram maus, que não receberam e não aceitaram o sacrifício do sangue do Cordeiro, seja pequeno, seja grande, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, vai ser morto, vai ser lançado junto com ele, com a besta, no inferno, e ali vai haver pranto e ranger de dente, por causa daquele que tem a espada afiada de 2 gumes na boca, que é Jesus Cristo, que é o nosso leão. Nesse momento nós já vamos estar no céu. Nesse momento nós vamos estar vendo tudo isso de camarote. Nesse momento a gente vai estar vendo tudo isso lá do céu, do lado do Cordeiro, do lado do leão, do lado daquele que venceu, e poder bater no peito: eu venci.
Eu venci. Poder bater no peito e dizer assim: eu estava e eu era como um daqueles ali que estão mortos, mas eu escolhi a vida abundante. Eu escolhi a vida transbordante que Deus tinha para mim. E hoje eu estou aqui do lado do Cordeiro. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra é para você, porque quem ama o Cordeiro e o seu sacrifício não teme a chegada do leão. Amém? Forte, não é? Vamos repetir comigo? Diz assim: quem ama o Cordeiro e o seu sacrifício não teme a chegada do leão. Fala, levanta sua mão alto comigo, assim, mais alto se você puder, e fala comigo assim: bendito é aquele que vem, bendita é a chegada do leão. Amém? Com alegria isso? Aplauda o Senhor forte. Vamos orar? Olha ali a noiva encontrando com o Cordeiro. Aleluia. Olha ali a noiva encontrando com o leão. Vai ser desse jeito aí, ó. Se prepara, noiva de Cristo, Jesus está voltando. Amém? Levanta do seu lugar com fé. Vamos orar. Aleluia. Levanta do seu lugar. Com alegria no nosso coração nós vamos orar maravilhosamente bem nessa noite. Se você está com a alegria que eu estou no meu coração de entender e saber que o nosso leão está voltando, que o nosso Jesus que morreu naquela cruz por nós e que entregou a Ele todo o nosso pecado, nós entregamos a Ele toda a nossa vida, esse Cordeiro maravilhoso que morreu por nós, Ele virá como leão e nós seremos buscados pelo leão da tribo de Judá. Amém? Então eu quero que você ore comigo nessa noite. Talvez essa oração nessa noite pode ser um pouco triste, talvez, porque você precisa se arrepender de algumas coisas. Eu quero que você nessa noite volte ao Santíssimo Lugar, volte a pisar lá dentro do Santíssimo, do Santo dos Santos. Eu quero que você volte nessa noite a voltar. Volte nessa noite a pisar lá dentro do Santíssimo Lugar, a se arrepender. Fala: Senhor, eu preciso do Teu sangue. Fala de novo, aceita Jesus de novo. Fala: Jesus, eu aceito o Teu sangue sobre mim. Eu aceito o Teu sacrifício sobre mim. Eu espero, Jesus, a Tua volta, a Tua vinda. Eu espero a chegada do leão. Eu não sei qual vai ser a sua oração, mas eu quero que você ore. E eu quero que nessa noite, no final dessa oração, nós estejamos muito alegres e sejamos muito felizes com a vida do nosso Senhor. Amém? Então levanta a sua mão, coloca a mão no seu coração, faz do jeito que você quiser, mas vamos orar ao Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nós entramos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite, com motivo, Senhor, de muita alegria no nosso coração, a sabermos, Senhor, e entendermos que Jesus Cristo está voltando, que o nosso leão está voltando, e o nosso leão está vindo para nos buscar, está vindo para nos levar com Ele. Obrigado, Jesus, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo Teu infinito amor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz por mim. Tudo foi por mim. O Senhor derramou seu sangue. O Senhor verteu todo o teu sangue naquela cruz por causa de mim. Obrigado, Jesus, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor que ainda nos perdoa, que ainda nos purifica, que ainda nos restaura, que ainda nos lava, que ainda nos perdoa. Ó Senhor, se o meu irmão está aqui comigo nessa noite, precisa ser perdoado, Senhor, precisa ser lavado, Senhor. Lava ele nessa noite, Senhor. Lava ele nessa noite, Senhor, com o Teu sangue, Jesus, com o Teu sangue, Jesus, para que ele possa encontrar com o leão da tribo de Judá nos ares, encontrar com o leão nos céus, encontrar com o leão lá em cima, encontrar com o leão do lado do leão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua alegria, pela Tua paz sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua unção. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder. Obrigado, Cordeiro, pelo Teu sacrifício. Obrigado, leão, pelo Teu reino sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita graça e a Tua infinita misericórdia que nos acompanha e nos guarda e nos livra e nos santifica e nos restaura. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levanta a sua mão alta assim, mais alto que você puder, e repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu Te aceito, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado. Fala: eu aceito o sacrifício de Jesus naquela cruz por mim. Fala: eu aceito o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança
que me lava, que me limpa de todos os pecados. Fala, eu sou a noiva limpa, santa, separada, preparada, que vai encontrar com o leão nos ares em pouco tempo. Fala, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.